quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro. Eu queria começar te agradecendo pelo aceite do convite para estar aqui com a gente no Deus Samba na Cast, no nosso primeiro programa, no meu, né? Porque já teve o primeiro do Quarentenados essa semana, e eu conversando com as pessoas, você vai ser a minha primeira. Que é isso, é uma honra, né? Minha primeira entrevista, uma pessoa que é escritora, GLBTQI+, e que pode estar falando um pouco aí de como você começou, falando de você, falando as histórias aí que nas páginas que a gente não lê, né? Sim. Então conta que está um pouquinho sempre nas de você. entrelinhas, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco de você, de como está sendo para você aí a quarentena, a não quarentena, porque a gente está em tempos diferentes, né? A Daniela está nos Estados Unidos, e só para vocês entenderem, né? A gente se conheceu por um tempo aqui na internet, e eu gostei muito do trabalho dela e trouxe ela aqui para falar disso. Joia. Então, eu sou Daniela Aragão, sou recifense, nordestina / americana, né? Já vivendo nos Estados Unidos há 20 anos, mas com as raízes bem fincadas ainda no meu lugar. Sou escritora, poeta nordestina, LGBTQIA+, tentando agora juntar as duas coisas para tentar colocar numa bolsa o máximo de representatividade possível, de mulher, feminista, lésbica, nordestina, imigrante, retirante, etc, etc. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro no estado da Flórida, e aí você falou, né, de a gente estar em tempos diferentes, em tempos de novos aprendizados, de reconstrução até psíquica, porque hoje aqui eles retiraram todas as restrições. Todas. Não existe mais restrição alguma. Então, eu confesso que dá uma ansiedade, um medinho. Eu fui à academia ontem, eu já estou completamente vacinada, né? Já cumpri todo o período de vacinação. A diferença nossa aqui, né? Que é a nossa diferença. Eu tenho 55 anos, a minha amiga Daniele tem 45, correto? 44, 44 anos. Não me rouba assim, desculpa. Assim, ela já foi vacinada, eu nem fui ainda, nem a primeira dose, nem sei quando vai ser. Então, assim, aqui eles já estão vacinando todos agora. Acho que não estão vacinando crianças, né? Mas eles estão vacinando a partir dos 16 e, se salvo engano, no mês que vem começam a vacinar a partir de 12, né? Porque eles estão terminando uns estudos aí para adolescentes. Tá bem adiantado, né? Tá bem adiantado. O grande problema aqui, ao contrário do Brasil, aqui tem vacina sobrando. O que está faltando é pessoas querendo tomá-la. Né? Então, aqui no estado que eu moro, que é da Flórida, nem 50% da população foi vacinada, e eles não têm mais esperança de que esse número vai subir. Hoje mesmo, por curiosidade, eu passei pelo lugar onde eu tomei a minha vacina, e no dia que eu fui tinha fila, muito carro, né? Isso há 2 meses atrás, e agora completamente vazio, o pessoal parando no sinal, pedindo para o pessoal entrar, tipo, mendigando para as pessoas irem tomar vacina, porque tem muita gente que não está querendo tomar. Mas me explica, assim, curiosidade, né? Por que tem essa resistência para tomar a vacina, o povo americano? Na minha cabeça... Não é o povo americano, não é o povo americano, é o povo da Flórida. Eu acho que muito parecido com o movimento do Brasil é o movimento da direita, que é os antivacinas negacionistas. Então, como a Flórida é um estado conservador e puramente de direita, e tem um governador muito... Trumpista. Total. E tem um governador tão louco quanto,
Então é meio que reflexo. Então aqui tem uma comunidade latina muito grande, mas surpreendentemente latinos de direita, brasileiros de direita, Que coisa louca, sul-americanos né? de direita, os cubanos que moram aqui são todos extremistas de direita. É completamente o oposto, né, que deveria Sim. ser. É como aqui, os pobres, tem muito pobre de direita também aqui, viu? Sim. Bolsonarista, Mas aqui são os ricos, viu? Os brasileiros, aquela galerinha da Lava Jato tá toda por aqui. Eita, Você der uma voltinha ali na beira-mar de Miami Beach, você vê algumas figurinhas que você vê as caras no jornal. Todo mundo passeando, vacinado e lindamente nas ruas aqui. Bom, então quer dizer que tiraram todas as restrições, ou seja, salve-se por Deus, salve-se por Deus só, né? Como a gente tá assim, muita gente ainda está usando máscara, mantém distanciamento. Como eu estava falando, eu fui para academia ontem à noite e causa uma certa ansiedade ver pessoas na academia sem máscara, sabe? Mas eu também, ao mesmo tempo, percebi que era minoria. Então, digamos que tivesse, não sei, umas 30 pessoas na academia ontem, acho que eu vi umas 4 ou 5 pessoas sem máscara, sabe? Mas a gente tem que contar mesmo com o bom senso das pessoas, porque as restrições caíram todas. Mas voltando vamos falar de coisas boas, né? E perspectivas para cima, porque aqui nós tivemos uma perda, não sei se você acompanhou, o Paulo Gustavo sim. partiu e deixou aí um imenso, assim, como 415 mil pessoas que foram perdidas por Covid, mas a gente não vai falar disso. É que a gente quer pular, mas às vezes a gente não consegue, né? Pular eu costumo dizer, questão. Eu vi umas pessoas falando na internet, mas só chora quando é famoso. Assim, a gente não escolhe quem nos toca, né? Então é difícil a gente ser tocado por um número, né? Então, por exemplo, eu não tive casos de morte na minha família, graças a Deus, ou de pessoas próximas. Então a gente se apega às pessoas que a gente tem certo apego cultural, de afeto, ou do que seja. E aí eu acho que o Paulo, ele representou muito esses 400 mil que já morreram, por ele conseguir ter tocado o coração de todo mundo tão grandemente, né? Então não é que a gente só chora com o Paulo, eu já chorei por números também. Sim, a gente se apega a várias. Eu tenho, meus irmãos já ficaram internados, uma delas foi entubada, mas saiu da intubação, assim. Só que a gente, é um momento, eu acredito que aquele momento, com o calor de toda a situação aqui do Brasil e tudo, e ele foi um ícone também. E a gente pensar, né, a esse ponto, a gente já está com 1 ano e quanto? 1 ano e 2, 3 meses de pandemia, e nesse ponto onde a gente está, com a vacina aí, com tudo, né? E a gente continua perdendo esse número, milhares de pessoas todos os dias. É isso que não cabe na figura, entendeu? Sim. É isso que não cabe depois de tanto tempo. Realmente. E outra questão é que o Paulo Gustavo foi um ícone, né? LGBT. Sim. Porque ele levantou a bandeira, distribuiu amor, afeição, carinho, por onde ele passou. Então acho que isso também tocou. Sim. Não, e hoje eu estava lendo em algum lugar no Instagram hoje que foi bem histórico ontem no Jornal Nacional ter se referido ao marido como marido, né? E não companheiro, e não como, sei lá, tantos nomes que já nos deram para os nossos cônjuges, né? E eu considero uma vitória bem boa ter sido falado com naturalidade, sem rodeios, marido e... É uma vitória para nós, né? Eu acredito. Mas falando em vitórias, vamos perguntar a sua vitória como escritora, como começou, como é que se deu essa história toda de você parar aí nos Estados Unidos, e que você já está há 20 anos, mas como se deu, né? A minha história como escritora, eu pego um gancho no que eu acabei de falar do Jornal Nacional de ontem, e do Paulo, porque eu acabei de reconhecer que foi tratado de uma forma natural.
Então, o meu incômodo de escrever as histórias que eu queria escrever é por não encontrar essa naturalidade na literatura, né? Eu, uns anos atrás, tinha ido no Brasil e fui a uma livraria buscando todos os livros com histórias lésbicas e tal. Eu voltei com uns 10 livros para casa, estão aqui na minha estante. E aí eu fui pegando um por um e fui pesquisando, ver o que é que eu queria ler, vendo as sinopses e tal. Nada era o que eu queria ler. Eu queria ler histórias, o que a gente costuma brincar no nosso ramo, histórias boiolinhas, entendeu? Histórias de amor, histórias normais, entendeu? Onde, eles são LGBT, é por acaso, porque a história é essa aqui, né? Não estou contando uma história sobre seus sofrimentos, preconceitos, etc. São histórias de pessoas, histórias de amor, histórias de amizade, histórias de relações familiares, e que, por acaso, essas pessoas são LGBTs, com normalidade. Então, me incomodou muito não encontrar isso nesses livros que eu estava buscando. E aí foi um incentivo para que, se eu não encontro o que eu quero ler, então eu vou escrever, porque eu não devo ser a única que está querendo ler isso, né? Então, acabei caindo aí. Aquelas histórias de Sessão da Tarde, né? Sim, Lagoa Azul gay. Lagoa Azul, não é? Eu acho que... Lagoa Azul de duas meninas, qual o problema? Com certeza, eu acho maravilhoso. E aí eu resolvi, e é isso, assim, a minha maior bandeira na literatura, e como... Eu não me considero, assim, uma militante de grandes bandeiras, não. Mas, assim, do meu papel, enquanto eu tiver voz para me comunicar com alguém, eu prego a normalização, a naturalidade das relações. Eu não quero nunca mais que as pessoas tenham curiosidade de saber o que eu faço dentro do meu quarto. Eu quero que as pessoas tenham curiosidade de saber como eu sou feliz, sabe? O que me faz feliz, o que me deixa feliz, e não... satisfazer o ego de curiosos sexuais, entendeu? E eu acho que essas histórias têm muito a contribuir com isso, com essa normalização das relações. E você já escreveu alguma história biográfica sua? Porque sempre, eu tenho certeza que as pessoas já perguntaram isso para você. Sim, a resposta é sempre sim e não. A resposta é sempre sim e não. Porque na prática, não. Mas a gente não tem nunca como escrever uma história sem a gente carregar, colocar sempre a nossa bagagem ali. Porque sempre tem nossos sentimentos, nossos medos, a gente põe tudo que é nosso espalhado nas diversas personagens, entendeu? Então, uma tem um medo meu, outra tem um orgulho meu, outra tem... E por mais que se invente muita coisa também, mas eu tenho certeza que eu tô picadinha em todas elas. Aí, até nos meus defeitos também. Por falar nisso, tem uma curiosidade também. Você se espelhou em algum escritor ou escritora para escrever o que você, da forma que você escreve? Sei lá, você se inspirou? Porque a gente sempre se inspira, um cantor ele se inspira em um outro para fazer algum tipo de música ou em alguém. Você tem alguma inspiração, alguma... Tenho. No primeiro livro, que é Memórias, eu me inspirei num livro que eu li, que não era o que eu queria, aquilo que eu estava buscando, mas eu gostei muito do estilo, que é um livro que aborda histórias diferentes, de mulheres completamente diferentes, que eu me baseei num livro que eu tinha lido, que é a história de freiras lésbicas, né? De por que mulheres lésbicas na década de 40 e 50 entravam nos conventos, que eu acho que é uma história muito paralela à dos gays em seminários também, né? Sim. E aí, aqui nos Estados Unidos, na década de 40 e 50, muitas mulheres lésbicas entravam em conventos para freiras para lá viver as suas histórias, né? Porque elas entravam com as mesmas histórias. Então, é como se dentro do convento, porque elas ficavam dentro de dormitórios, quartos, e elas tinham acesso umas às outras, era uma válvula de escape para elas. Então, o que elas não conseguiam viver na rua, elas conseguiriam viver, logicamente, escondido, proibido e tal, mas elas teriam acesso a mulheres. Então, esse livro que eu tinha lido, que é a história de freiras lésbicas,
são histórias de várias freiras, assim, histórias curtas, né? Contos. E freiras safadinhas, variados. né? Espertinhas, né? É verdade. Espertinhas, bem espertinhas. E aí, para Memórias, eu me inspirei nisso, porque é um livro que eu conto 5 histórias, né? De 5 mulheres completamente diferentes. As histórias, elas não têm relação umas com as outras, são em tempos diferentes, lugares diferentes, mulheres diferentes. Não tem relação um capítulo com o outro. Então, foi a minha oportunidade de falar sobre várias mulheres diferentes. E no segundo, que é Carnaval, Futebol e Pandemia, eu me inspirei num livro nos livros, que é um estilo de uma autora que chama Paula Hawkins, que ela escreve pontos de vista de personagens diferentes sobre o mesmo acontecimento. Então, eu escrevi a história de 2 meninas vivendo dentro da pandemia de Covid, e eu conto a mesma história, mas pelo olhar de cada uma. Então, cada capítulo eu intercalo uma e outra. Então, uma, ela é enfermeira trabalhando com Covid, a outra é jogadora de futebol e está sem poder jogar, né? Porque na pandemia os jogos pararam. E aí eu falo toda a questão de diferença salarial de jogadoras do futebol feminino e a questão da pandemia e tal. Então, assim, elas vivem uma história de amor, e eu conto de pontos de vista diferentes, de frustrações diferentes, de cansaços diferentes, de como a pandemia afeta diferentemente as profissões, as pessoas, as personalidades. Então aí eu fui intercalando capítulos entre elas. Você fala que você não é ativista, assim, tal, mas no fundo, na sua escrita, você aborda os temas bem, sim. Que é o futebol feminino, que tem um salário muito menor do que os homens, né? Tipo, é gritante. Eu descrevo condições de trabalho mesmo, sabe? De alojamento, de salário, de tratamento, de oportunidades e tal. Isso é ser ativista, acho que é isso que nós precisamos e Será procuramos. Porque é isso que a gente procura, até mesmo o Deus Samba, e a gente está com esse intuito, é de levar a informação para as pessoas. Debate sempre vai existir, mas com tranquilidade, um dá a sua opinião, outro fala dele, mas colocando os pontos, porque existe sim a desigualdade na parte salário entre homem e mulher, até hoje. Melhorou, é muito mimimi, mulher tem que exigir sim os direitos. Então, assim, é bacana, você como escritora coloca isso, é uma forma de levar esse tipo de informação para as pessoas. Eu acho que eu acho que deve ter a ver com o que eu falei antes sobre naturalização. Talvez eu trate de uma forma tão natural que eu falo, eu não sou ativista não. Mas você vai descorrendo, é isso que eu acho bacana. Sem muita dor, né? Apesar de ter, sem dor. Sim. Eu acho bacana. Assim, eu trato de uma forma muito fluida e natural, sabe? Porque quando a gente quer chamar a atenção para um problema, eu pelo menos acho que a forma que esse problema tem que ser entregue, se a gente consegue entregar ele às pessoas de uma forma prazerosa, como uma música, uma escrita, uma poesia, eu acho que a mensagem ela é muito mais assimilada quando ela é bem recebida pelo prazer, né, do que você está lendo. E aí eu busco isso. E aí isso é um compromisso que eu fiz comigo mesmo, que está até atrás, na contracapa do livro. Eu sou muito comprometida com finais felizes, né? Eu faço questão de apresentar possibilidades, porque quando eu estava me entendendo lésbica, na verdade eu só vim entender completamente aos 24 anos. Mas lógico que ali no 14, 15, 16, a gente tem noção que algo diferente está acontecendo com a gente. E aí eu me lembro que um dos pensamentos que eu tive, porque eu não conhecia ninguém lésbica, né, no meu ciclo de amigos e na escola. Você achava um ET, né? Achava que era o último pacote da bolacha ali. Na verdade eu nem achava, porque eu achava que aquilo era loucura ou impressão, não era uma coisa assim tão clara. Então eu pensava assim,
as meninas que são lésbicas, como é que elas fazem para se encontrar? Eu pensava, né? Será que existe um código? Você aperta a mão, aí aperta de um jeito diferente. Eu ficava muito pensando nisso. Será que existe um código e eu não estou sabendo? Porque se um dia eu quiser experimentar, como é que eu vou saber quem é e quem não é? Então, essas perguntas, eu tinha esses pensamentos. É muito louco, porque assim, eu também como lésbica, e assim, esses conflitos, existiam essas perguntas, e aí é tão natural, que Sim. Quando você se interessa, o olhar, né? É o olhar. As pessoas perguntam para mim até hoje, mas como é que você sabe que ela é gay? Eu falo, gente, eu sei. Não tem tipo, pode ser, não tem, mas ela é tão mulher, é tão feminina. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa. A pinta é o gaydar. O gaydar, exatamente, adorei. A pinta é o gaydar. Então é bem que isso. E quando a gente está, como você estava explanando, é uma coisa que as diversas perguntas que você faz para você, né? E aí eu caio de novo. É um assunto recorrente esse da naturalização, porque eu demorei muitos anos e muita reflexão, e talvez na escrita eu vim perceber que esse notar e esse perceber também é muito natural. E não é porque a gente sabe. Por exemplo, eu vou paquerar uma menina do mesmo jeito que eu paquerava os caras quando eu era hétero. Só que, o que vai acontecer? Eu podia paquerar um cara e ele não me responder. Você, né, dá um certo tipo de olhar e ele te responde. Com a menina, a mesma coisa. Se você soltar um olhar e ela não te devolver, é a mesma coisa de você ter olhado para um cara e ele não ter se interessado por você. É igual. Mas, se a menina te olhar de volta, você vai entender da mesma maneira como se o cara tivesse te olhado de volta. Então, não tem diferença, mas a gente fica criando bichos na cabeça, assim, que é diferente. Eu acho que eu tenho que ir num bar. Eu criava na minha cabeça que quando eu fosse mais velha, que eu pudesse viajar sozinha, que eu tivesse dinheiro, aí eu ia experimentar em outro estado. Na minha cidade, porque aí em outro estado, aí eu ia ver onde é que tinha um bar gay, uma boate gay, e ia experimentar em outro lugar que ninguém ia me ver. E aí eu tinha essas coisas na cabeça assim, sabe? Como se não as pessoas que estão ali dispostas pra gente não tivessem sempre ao nosso redor, né? Sim, é muito louco isso, porque nós que somos gays, as perguntas que surgem das pessoas de fora, vamos dizer, que falam assim, mas escuta, você... Eu falei, gente, você não namora? Eu também. Você? Eu também. Então, assim, é igual, só que... Sofre, tem traição, tem ciúme, tudo tem igual. Financeiro, exatamente igual. É tudo igual. É por isso que cada vez mais, eu repito, eu gosto de levar informação com naturalidade para as pessoas, para que elas vejam que, gente, não é que nem o off, onde eles vivem, o que eles fazem, sabe? É isso aí, tá aí, ó, para você ver o que as pessoas fazem. Você é igual àquela pessoa que vai na igreja. Essa semana eu conversei com uma garota no Instagram, inclusive, que ela tem ela é advogada do meio LGBTQI+, e ela estava dizendo que ela abriu um Instagram novo. E nesse Instagram novo, ela fez uma questão religiosa para o povo LGBT. Ela sofreu muita homofobia nesse outro Instagram. Nesse que ela tem, que já está há bastante tempo, não. Mas nesse específico, as pessoas religiosas e tal falam, vocês não tem que ter Instagram. Eu falei, gente, como assim? Eu sou espírita, né? Sou espiritualista, sou espírita, então qual a diferença? Se eu for espírita, eu sou lésbica e espírita, por que eu não posso ser? Ou se eu fosse católica, apostólica, eu fui batizada, porque minha mãe me batizou, aquela questão religiosa que ela tinha. Eu me batizei. É bacana que ninguém precisa dizer, eu sou católica hétero. Não. Tem que dizer que eu sou
que eu sou católica ou que eu sou espírita LGBT. Aí ela abriu um canal. Duas categorias que não se relacionam, né? É igual que eu gosto muito dessa polêmica que fala assim que não existe mãe solteira, que mãe é uma coisa e solteira é estado civil. Não é a mesma coisa. É verdade. Não é a mesma coisa. Mãe é mãe. Ela é solteira porque ela é solteira. Mas ela é mãe se ela é solteira, se ela é casada. E ela abriu esse canal mais para falar das religiões, das diversas pessoas que existem nesse universo LGBTQI+, que eles existem e até abriram uma igreja já evangélica, não sei se você deve saber, LGBT, porque sofrem discriminação quando você vai lá. Como assim, gente? É ser humano como outro. Querem te privar de fé, né? Não tem isso. É bem isso que você disse. Agora eu tenho uma outra pergunta. Porque aí você abriu o seu Facebook, não, o seu Instagram com Memórias de Armário. Sim. E aí foi em razão da sua descoberta que você estava ali, aí foi fazer Memórias de Armário. Como é que foi isso? É o título do livro, né? Do meu primeiro livro. E assim, hoje eu reconheço que talvez tenha sido um erro, porque aí agora eu lanço outros livros, aí os outros livros podem ficar com ciúmes, porque aí não tem Instagram com o nome deles. Mas agora é tarde, né? Agora é tarde. E aí eu tenho o meu perfil escritora separado do meu perfil pessoal. Eu tinha essa intenção, né? De manter a coisa separada, então eu tenho um perfil profissional, um perfil... na verdade eu acabo tendo um monte de perfil, né? Porque eu tenho outra profissão também. Eu sou mixologista, eu crio bebidas e drinks e tal. Então eu tenho da empresa, do livro, meu pessoal. E aí eu acabei percebendo que isso me consumiu, tomou tanto de mim, assim, do meu espírito e tudo, que agora o meu pessoal lá, eu já nem mexo, tá lá as moscas. Eu acho que a última postagem foi em 2019. Nem vou lá, depois quando eu entro tem umas 30 DMs lá de amigos e eu não vi porque eu só fico me concentrando no outro. E aí, na verdade, o Instagram virou... Eu criei ele com o título do livro para falar sobre o livro. Quando eu criei essa conta, eu nem tinha terminado o livro ainda. Eu disse, eu quero experimentar aqui, ver se as pessoas têm interesse nessa temática e tal. E aí, depois de algum tempo depois, o livro saiu. E aí saiu com esse título. Olha, você acredita? Eu vi que você tem um livro de Memórias de Armário, só que eu não associei. Eu associei por você ser lésbica, que saiu do armário, aquela coisa toda. Aí tem as pessoas podem imaginar, sei lá o quê, né? Tipo, eu imaginei isso. E fica bacana também, né? Fica uma coisa até meio ativista, né? Eu falei, olha que bacana, Memórias de Armário e tal, ela era lésbica. Eu acho que eu saí do armário do ativismo. Não é? Obrigada por me tirar, então. É engraçado. Agora, outra coisa que a gente até comentou, você não sofreu nenhum tipo de discriminação depois de se assumir? Foi assim suave como você leva no seu livro? Não, eu tenho muita sorte eu costumo dizer que eu tenho muita sorte de não ter sofrido violência. Muito grata por isso. Não por isso deixamos de sofrer preconceito. Quando eu me casei 5 anos atrás, e eu tenho 3 irmãos homens. E eles sempre se diziam, aceito, mas não vamos falar sobre isso. Mas não tínhamos grandes problemas. Mas quando eu mandei o convite do casamento, isso virou um problema. E você pode ser o que quiser, agora casar não. Casar já é demais, sabe? E aí 2 dos meus irmãos não foram ao casamento, não permitiram que os filhos fossem, que são meus sobrinhos, e isso foi muito dolorido para mim, foi bem dolorido. Eu acho que nem tanto por eles, porque eu já sabia que eles não me assumiam completamente, mas para os meus sobrinhos estarem lá era importante para mim, porque são meninos e meninas incríveis,
e eles são muito conscientes, são dessa geração nova, que tem a cabeça muito mais centrada do que a nossa, né? Essa geração nova é muito mais alinhada mais com o universo, aberto, com as né? coisas, Mais com aberto. Deus até, sabe? Muito mais alinhado com os propósitos verdadeiros do universo do que a gente, assim. Eu costumo dizer que essas novas gerações, elas vêm cada vez mais evoluídas, cada vez um pouco mais. E aí eu sinto muito dos meus sobrinhos não terem ido. Eles queriam muito ir, choraram muito e tal, por não irem. E por muito tempo isso me machucou muito. E aí minha mãe, que tem agora tem 79 anos, é a pessoa mais... para mim, a melhor mãe LGBT que eu conheço. É a minha mãe. Porque ela foi muito sincera comigo. Quando a gente teve essa primeira conversa, eu contei para ela antes que tivesse acontecido qualquer coisa. Eu nunca tinha beijado nenhuma menina e eu conversei com minha mãe. Eu já estava aqui nos Estados Unidos e eu tive essa conversa com ela. E ela falou, eu não entendo, mas eu aceito. Sabe? E ela disse, eu não estou nem pensando se você vai ser feliz, se você vai sofrer preconceito, nada. A única coisa que eu penso é que eu sou sua mãe. E se você está dizendo para mim que é isso que vai lhe fazer feliz, eu não tenho outra alternativa a não ser aceitar, acolher e dizer, vem, tá tudo bem. E aí ela disse, e me dá um tempo para eu entender. Eu achei isso tão bonito. Eu achei isso tão bonito, porque ela não disse assim, vai, tá tudo certo. Ela falou assim, me dá um tempo. Eu acho que foi a maior prova de amor que eu já É muito difícil, né? E aí eu levanto muito essa bandeira. Sim, a gente luta tanto por direito. Eu costumo dizer que não é para ser aceito, que ninguém tem a obrigação de nos aceitar e vamos ser o que somos, independente de aceitação. Mas não podemos negar que a aceitação dos nossos familiares e amigos mais próximos é muito importante. E eu costumo dizer, e foi isso que eu passei nas minhas histórias no livro, é que nós, LGBTs, também temos responsabilidade com nossos pais. A gente não pode jogar as coisas na cara deles, você tem a obrigação de entender porque você me ama, sabe? E aí, numa das histórias do livro, que é o último capítulo, e eu reforço muito esse diálogo e essa coisa, e sempre que eu tenho a oportunidade de conversar porque por conta do livro, muitas meninas mais novas conversam comigo, que ainda estão no armário, saindo, e já me perguntaram qual é a coisa mais importante que eu acho. Eu fiz, olha, se você ainda não percebeu no livro, eu vou repetir. Nas 5 histórias de Memórias de Armário, eu toco na mesma tecla, muito mais na última, que é independência financeira. Para mim, a coisa mais importante para a pessoa LGBT é a independência financeira. Então, quando eu penso em qualquer ação para a comunidade LGBT, eu penso em capacitação, em dar a possibilidade dessas pessoas terem sua independência financeira, porque a partir eu percebi que isso aconteceu comigo e aconteceu com as pessoas LGBTs ao meu redor. Quando você é dono do seu nariz, é muito mais fácil que as pessoas te aceitem e não é obrigação. Então eu falo da capacitação, da independência financeira e hombridade. Você ser honesto, sincero, do bem, trabalhar com honestidade, cuidar de suas coisas, cuidar de sua vida, e o resto tudo é consequência. Você não colocar nenhum dos seus pesos para as outras pessoas. Eu sei que isso também não é para todo mundo. Nem todo mundo tem um equilíbrio psicológico para buscar tudo isso. Então, assim, o que eu pretendo passar com minha mensagem na literatura e na poesia é um empoderamento da pessoa LGBT para que ela se arme, se capacite para viver sua vida como ela sonha, porque ela vai ter que ir atrás das coisas dela. Porque não é todo mundo que vai ter a sorte que eu tive, que você teve de ser acolhido. Não é todo mundo. Eu acrescento mais um detalhe, e não desistir. Eu acho que a pessoa ela tem que persistir e ser quem ela quer ser, né? Não é fácil, mas se você trilhar um caminho, que você falou, procurar
área financeira. Você sabe o que eu acho difícil? Realmente, você tocou nesse ponto que nem todo mundo tem. Só que também não foi fácil para mim, e tenho certeza que também não foi fácil para você. Sim. Sabe, hoje você está aí, mas quanto você ralou, quanto eu ralei. E vai ser difícil, só que a pessoa não desista e não desanime, porque às vezes a pessoa acaba falando, é porque eu não consegui, e porque não dão chance. Vai atrás, vai buscar, né? Não pode desistir. Você tem que encontrar onde estão as chances, né? Porque as pessoas sempre querem encontrar que as chances estejam aqui, né? Pelo chão. É uma chance aqui, deixa eu catar. Não é assim, sabe? Eu saí do país, não foi por falta de oportunidade, assim, seria demagogia da minha parte dizer, eu saí do Brasil por falta de oportunidade. Não foi nada disso. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei um osso para roer, porque aqui a realidade era outra, muito outra. Então, quando eu saí da realidade LGBT, aqui eu me deparei com uma outra realidade, que é a realidade do imigrante ilegal. É outra história. Mas que é um peso que pode pesar tanto quanto menos ou mais do que qualquer outro ambiente que a pessoa se encontre. De ser mulher, de ser LGBT, de ser isso, de ser aquilo. Você tem que procurar qual movimento você tem que fazer na sua vida para encontrar onde essas oportunidades estão. Porque elas existem em algum lugar, porque as pessoas estão aí vivendo e se virando e etc. E aí eu tenho uma coisa que eu repito muito, e você, espiritualista, vai entender o que eu vou dizer, e que eu me apego muito ao bem. Não tem como você plantar o bem e colher outra coisa. Não tem como você ser bom, não tem como você ter um olhar empático para outra pessoa, ou você ter... quando você não tem, você ajudar o outro, ou, sei lá o que o outro precisa. O universo nunca vai te deixar na mão. Nunca. É verdade. Se você não cair nas tentações, nas armadilhas... Você só recebe o que você dá, né? Você recebe muito mais do que você dá. É sempre assim. Mas você sempre para mais. Mas você só recebe o que você dá. Se você der amor, você vai ter amor. Se você der ódio, rancor, é isso que você vai colher. Não adianta. É a lei do retorno. E aí eu sempre falo também, quando eu falo isso da responsabilidade que a gente tem com nossos parentes também, quando a gente se assume LGBT, é que eles também precisam de um tempo, e não vai ser empurrando goela abaixo que a gente vai receber essa aceitação, sabe? Da mesma forma como a gente se transforma, se descobre, é igual para os pais, sabe? Quantos casos a gente vê de pais que eram super contra mas existe também e depois a coisa se resolve. Uma violência, Daniele, fora disso, a violência física, né? Sim, não só dos pais, mas de pessoas de fora, da sociedade, que eu acredito que hoje seja muito voltada porque é uma coisa nova, né, entre aspas, pelas pessoas trans, porque elas se veem de forma diferente e tudo mais, e aí a sociedade quer que ela seja uma coisa, que ela, enfim, a pessoa tem que ter a liberdade de ser o que ela quer ser. E aí o que eu falo da gente trazer a informação para que isso seja natural, porque as pessoas, quando na nossa época era sapatão, franchona, sei lá mais o que mais, os apelidos que nos marcavam ali. Hoje as pessoas já aceitam, né? Já conversam, já sabem, já conhecem como é que se fala? Esse universo, né? Agora, o universo trans ainda é algo que não foi... Está se falando que é os 5 anos, creio eu. Sim. Já existe há mais tempo, mas abertamente... As pessoas trans hoje estão onde nós estivemos 50 anos atrás, eu diria. Sim. Né? Então ainda caminho. Um caminho a se percorrer, mas tem cada vez mais as pessoas se colocarem. Eu estou com um projeto de chamar também
algumas outras pessoas aqui para conversar e bater papo, e para elas mostrar esse universo, para que as pessoas conheçam e tirem esse estigma, né? Porque é um estigma. E aí você com aí sua mãe maravilhosa falou isso, e hoje é tudo tranquilo, sereno. Tranquilão. Super, super. Super. Mas teve um tempo, é o que eu falo, existe um time, né? Sim. A pessoa, poxa, Sim. a mãe tinha um sonho com aquela filha ou com aquele filho, Sim. né? Então, eu falo que o ruim das pessoas é que elas colocam muita expectativa no outro, os pais principalmente, entendeu? Então, aquela expectativa dela caiu ao chão, então ela tem que dar um tempo ali para a pessoa dar uma revertida no cérebro. Exato. Não, minha mãe é muito tranquila, ela assim, agora com pandemia não, mas antes ela sempre vinha, passava um mês, 2 aqui com a gente, aqui em casa com minha esposa, ela é muito, 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 muito boa. E filhos, vocês nunca pensaram em ter? Pensamos. Ainda pensamos. Ainda é um projeto. Aqui é um processo meio caro e burocrático, sabe? Nós antigamente pensávamos em adotar do Brasil, mas aí o processo é ainda mais complexo, porque é possível, não é difícil. Inclusive, a juíza que celebrou meu casamento ela é da Vara da Infância e da Juventude e trabalha com adoções e tal, e já nos conhece, tem um processo aberto pra gente e tal. Mas na justiça brasileira funciona assim: ou eu ou minha esposa, ou as duas, teríamos que passar 6 meses no Brasil para um processo de adaptação com a criança, para só depois de 6 meses dar entrada no processo de imigração, para trazer a criança para os Estados Unidos. Infelizmente, a gente profissionalmente não pode parar 6 meses da vida para ir para o Brasil. Infelizmente, não dá. E o processo de imigração, o processo de adoção aqui, ou ele é caro, custa em torno entre 15 e 20 mil dólares. Isso não é... Você está pagando pela burocracia, tá? Não é... Muita gente fala assim, você vai pagar 20 mil dólares para uma criança. Não, você não está pagando pela criança. Você está pagando pelo processo. Pelo trâmite jurídico, exato, né? Sim. Ou existe um processo que é mais fácil, mas que pode ser muito doloroso, que é o de foster care, que são os de lares temporários. Então, só um período. Que uma mãe foi presa ou tem problema com drogas e a criança é destinada ao serviço social, você pode começar a criar essa criança. E aí pode se reverter numa adoção. O grande problema é que algumas das vezes essas mães se recuperam, elas querem a criança. Igual filme, né, que a gente já vê. Alguns filmes aí, algumas histórias que a gente conhece. Eu tenho muito medo. Medo, porque eu acho que eu me apegaria muito fácil. Eu acho que eu me apegaria na primeira hora. E aí depois ter que devolver, eu acho que seria um processo muito doloroso. Mas e inseminação? Aí não é mais... Tem alguma facilidade? Tá faltando a parte disposta. Nem eu, nem minha esposa. Nenhuma das duas quer? Achei que pudesse, sei lá. Eu até queria, mas isso antes. Agora, já com 44, eu já não tenho o mesmo ânimo, não. E ela nunca teve vontade de ser. Não? Bom. Não. Então... Mãe biológica, né? Mãe... Sim, é isso que eu... Porque acho que seria mais fácil, né? Não, financeiramente falando, vamos dizer aí. Exato. Mas assim não vai rolar. E a gente tem uma identificação muito grande com a adoção também, sabe? Assim, eu tenho muita vontade de adotar, porque eu acho um ato de amor extremo. Sim, eu tô com 55 e quero adotar, sim. Eu sou uma criança adotada. Olha! Eu vim de Goiás com 3 aninhos, meus pais, minha mãe partiu ano passado, meu pai já faleceu faz 3 anos, mas eu tenho uma coisa interessante, porque eu conheci todos os meus irmãos depois com 38 anos.
Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecer minha família, meus irmãos, todos são de Goiás. Eu e mais uma outra irmã somos aqui de São Paulo Uhum. e viemos para São Paulo, né? Mas eu acho que eu E a falei, sua irmã é biológica também? Ou viveu com você ou não? não, a gente viveu todos separados, se Ah, reencontrou depois de 38 anos, ou seja, 38 nossa. não, 34 anos, né? Porque eu tinha 4 anos. Uhum. E eu e ela só fomos adotadas, o resto não. O resto ficou lá em Goiás. Meus Uhum. pais faleceram, eu tinha 1 ano e meio, minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Essa minha outra irmã tinha 6 meses, a diferença é Uhum. eu e ela somos as mais novas. E, cara, eu sou muito feliz, agradecido à minha mãezinha que eu amo tanto. Imagina, minha mãe me adotou. Aí, no decorrer, a minha opção, eu não me tornei, não, porque a gente não se torna, a gente já Se nasce, né? descobre. Se descobre. Me descobri e me assumi perante a minha família e tudo. Para minha mãe foi aquele choque no começo, mas depois ela falou: filha, eu te amo e Sim. aceito, mas ela nunca entendeu, tá? Uhum. A gente uma conversa até que quando ela estava aqui, ela falou: eu tinha outros sonhos para você. Eu falei: mãe, mas os sonhos são meus, não são seus, Sim, né? sim. Ela falou: não, filho, mas eu amo. E assim, é a família que eu amo e amo meus irmãos que estão lá. Então eu tive essa Uhum. oportunidade de conhecê-los e aí quero sim adotar. Eu acho que fazer uma criança dar esse carinho, esse amor, é como se fosse eu, né? Tipo, eu tive Uhum. essa oportunidade de ter esse amor, esse carinho. Eu quero fazer isso para uma outra criança que está aí, né? Sim. Nesse mundão aí, E deve nessa. ser muito fácil, isso eu falo me colocando na tua pele, que deve ser muito fácil identificar o teu papel perante o universo, porque eu tenho certeza que em algum momento você pensou qual teria sido o seu destino se não tivesse sido essa família, não Sim, é? E se tivesse sido outra, sem intenção? já pensei. E se, né? Eu falo assim que eu sou muito iluminado, eu fui ter uma estrela maravilhosa e minha família, nada por acaso, né? Uhum, Eu acredito que eu era para estar nessa família, que realmente os meus pais de sangue vieram nessa vida aqui só para me conceber e me uhum, entregar para os meus pais, que até hoje eu estou. Porque uhum, o meu destino, a minha missão era com essa família, a família Olivieri, né, que eu falo. uhum. E a família Silva era a minha família, a de Goiás. Mas que eu Sim. sou Silva e sou Olivieri, né? Então, Eles foram os portadores sim, das sim, boas novas. exato. Então eu tenho uma gratidão enorme e eu falo também que me acalanta o coração. Quando você falou de adoção, eu falei e perguntei dessa questão também de ter um filho, porque a minha esposa, ela quer ter, Uhum. né? E aí eu falei assim: por que não a gente ter o primeiro um adotivo, depois, se você quiser, aí tenha, né, conceber Sim. um. Ou ao mesmo tempo, por que não? Ou assim, é que vai demorar mais ou menos o tempo. É, Tipo, vamos conceber, vamos fazer. sim. Eu falei assim: uma coisa vai puxar a outra. A gente pode dar o primeiro passo para a criança, para adoção, que aí de repente já, né, a outra flui. Aqui no Uma meio, coisa atrai a outra. mas no meio dessa pandemia, É. estão falando assim: não, filho, não. Então, assim, então vamos adotar que está aí, né, que tá aí precisando de Né, carinho, e tem, calor. inclusive, agora os chamados órfãos da pandemia, né? Existem um número grande de crianças que Sim, perderam os que pais os para a pais. Covid. É verdade. Nossa, são essas crianças e também aquelas crianças do Afeganistão. Nossa, eu não consigo Do falar. Afeganistão. Afeganistão. Que também perdem seus pais, a família. Sim. Aí Na, tem na, agora do Covid, né? sim. Na verdade, a gente tem. Não se chama filho, a gente tem. A gente participa de um programa em Recife que Hum, chama Apadrinhamento. Então, nós temos um afilhado
que a gente cuida da parte psicológica dele. É uma criança bem traumatizada. Ele é uma família de 5 filhos, eu acho. Ele é o mais novo. E a mãe foi presa. E ele ficou aos cuidados de uma irmã de 9 e uma irmã de 13. Né? E aí aí ele bateu nesse abrigo, que a vara da infância e da adolescência é dessa juíza que nos casou, né? E a gente entrou num programa que chama Anjos da Guarda. Então a gente adotou esse menino, não é adotar, chama apadrinhar. Apadrinhar à distância, né? Você pode apadrinhar financeiramente, você pode apadrinhar afetivamente, que não foi possível pra gente, porque a gente não tá lá, né, em Recife. Sim. Mas, por exemplo, para famílias que estão em Recife, do tipo, ele passa a semana no abrigo, no final de semana a família pega a criança para passear, para ir no parque, para ir no shopping, então é o apadrinhamento afetivo. E tem o financeiro, que é o que a gente participa. Então, para esse menino, a gente paga a terapia. Então, ele era um menino muito complicado, ele já tinha tido problema com pequenos furtos, ele tem 10 anos, né? E ele já passou por 5 famílias e teve problema e foi devolvido pelas 5 famílias e tal. E aí a gente paga a terapia dele. Então, ele faz uma vez por semana terapia. E a evolução dele em um ano foi incrível. E aí, agora, há pouco tempo, a gente recebeu a notícia da psicóloga dele que ele está deixando o programa porque ele está sendo adotado. Que bom. Nossa, é uma vitória, né? Que bom. E aí a gente já está em busca de outra criança agora. É bom porque, assim, o que vocês fizeram ajudou e ele conseguiu agora se colocar, né, no seio familiar, porque às vezes tanto trauma que a criança traz. Eu, graças a Deus, não tive trauma, nenhum. Eu falo assim. Viva o Peterson, que está sendo adotado. Nossa, muita sorte para ele. Muito bacana isso. Então quer dizer que fora. E você tem algum livro aí na gaveta, no forno, sei lá, que você está pensando em fazer? Nossa, um monte. Dá um spoiler aí, spoiler. De algum deles que você acha que é interessante. Eu acabei de lançar o Carnaval, Futebol e Pandemia, que era uma novela em 3 capítulos. Eu acabei de entregar o último, ele agora é uma novela completa. E aí, de memórias, que é esse, uma editora me procurou e ela me encomendou 2 filhos desse livro. Então, eu estou me dedicando a isso agora. Ela me fez um desafio bem... Pegou uns personagens aí secundários da história e disse: eu não quero saber a história dessa sapatão aqui, não. Eu quero saber dessa outra aqui, que você deu menos importância. Cria a história dessa aqui agora. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta. Essa coisa do... É só em livro? Ou, quer dizer, só em livro, não, só em filmes ou livros também, que a pessoa lá, a escritora, ganha milhões de dólares. Poxa, escreveu ali, tem que terminar o livro, vai ficar rica. O James Como que é essa vida? Talvez. O Stephen King, talvez. Olha, como é que é essa jornada aí? É pagar pelo prazer. Estou te sendo muito sincera. O mercado editorial, primeiro, as categorias que eu estou. Autora independente, tá lascado aí. E é você que se vire, faça tudo. Olha, faça sua capa, faça sua diagramação, arruma um amigo para fazer revisão ou pague, né? Então, no meu primeiro livro, eu fiz muita questão de fazer tudo da forma que eu sonhei e assim... Eu não poupei, eu fiz tudo assim, o livro ficou muito lindo, mas não vejo no horizonte a possibilidade de recuperar esse dinheiro. Não, demora muito. O que me consola é o que minha esposa fala, os livros são atemporais, né? Você lançou tem 1 ano, esse seu livro ele vai existir por toda a vida, né? Daqui a 10 anos alguém pode estar comprando seu livro. Então, em algum momento, você vai recuperar esse dinheiro.
sabe? E aí no segundo eu já fiquei mais desencantada, pra você ver assim, como isso desencanta, de fato, o primeiro livro, eu fiz ele físico e tudo, paguei por capa bonita, diagramação bonita. O segundo eu falei, cara, eu não vou gastar tudo isso de novo. Então eu só fiz ele digital, então assim, eu precisava fazer diagramação. Aí eu terminei o livro, eu fiz um curso, eu mesmo fiz a diagramação. Então, assim, não muda muito, né? Porque aqui no Brasil também é dessa maneira. Só os grandes escritores que realmente sobressaem, né? E LGBT não tem nenhum. Tá entre nenhum nós. de renome, né? Não. Você possa dizer, tem fulano. Não, tem agora, assim, me dá muita esperança. Agora tem o Felipe Cabral, que é autor de novela e tal, e ele tá escrevendo o primeiro romance dele agora, e ele tá numa editora formal. E isso nos dá muita esperança, porque ele está escrevendo um livro LGBT. Abre a porta, né? Abre. Abre a porta. Então, eu entendo que é um processo que eu tenho que ter paciência. Não posso fazer esperando retorno financeiro agora, porque fica muito fácil de se frustrar e desistir, e eu não quero desistir. Então, eu coloquei... Por isso, assim, que a gente tem que manter... Eu mantenho 2, 3 profissões, porque... não dá para viver de livro no Brasil. Precisa ter uma mudança cultural e de comportamento do brasileiro muito grande. Por incrível que pareça, o Brasil é dos países que mais consome livros. Embora não pareça, o mercado editorial no Brasil é muito forte. O grande problema é que as pessoas não querem pagar. As pessoas querem ler, mas não querem pagar. Mas não querem pagar. Não. E aí, não ajudou essa questão digital, por exemplo, ter os livros digitalmente, porque você pulveriza? Mesmo assim. Te dou um exemplo. Um capítulo da minha novela, Carnaval, Futebol e Pandemia, custa R$3,99. R$3,99 é o quê? Uma Coca-Cola na rua? Não paga nada. Não, e sem falar que de R$3,99, se eu te contar que eu recebo 70 centavos, você acredita em mim? Acredito. Acredito. Então porque alguém vai comprar meu livro, que eu passei 1 ano escrevendo, revisando, batendo cabeça, pesquisando, para uma pessoa ir lá comprar e eu receber 70 centavos. É muito amor, né? É muito amor. Mas aí eu te explico, R$3,99. É barato? É barato. Não vendia. Aí eu falei, eu vou fazer uma ação, eu vou colocar 3 dias grátis. 500 pessoas baixaram meu livro de graça. Eu falei, tu queria ler meu livro? Tu queria ler meu livro e tu não tinha coragem de dar R$3,99? Poxa vida, R$4, né? Quase R$4. Eu fiquei um misto de sentimentos. Fiquei lisonjeada de que 500 pessoas querem baixarem meu livro em 3 dias. Mas tô chateada. Poxa, R$3,99. Então, assim, se você viu que estava de graça, você conhece o livro. Eu não valho R$3,99, né? 70 centavos, no caso, né? 70 centavos. É complicado. De real. 70 centavos de real. Só que não eu é moro nem nos Estados Unidos. cents. Não é nem 15 cents. centavos. Eu não compro um saco belo. Não compra nada. Nada. Então, assim, por isso que eu te falo que é por amor. E aí eu me preocupo muito com isso, que eu queria muito que as pessoas soubessem de como o mercado é injusto, de como ele é opressor para o escritor. E se eu te falar que dessas 500 pessoas que baixaram o livro de graça, tem pessoas que têm coragem de vir e te dar uma avaliação negativa. Cara, tu pegou de graça, a pessoa tá na maior dificuldade do mundo. Eu tenho que me lembrar, a menina me deu 3 estrelas e ela falou o quê, meu Deus? Ela falou... não, porque é muito clichê, termina com um final feliz. Ela queria o quê? Mas sangue isso tem que ler terror, gata. Tem que ler terror, exatamente. Uma coisa que eu não gosto, eu gosto de romance, eu gosto de coisa leve. Não, mas eu gosto de terror também, eu até escrevi. Eu escrevi terror para uma antologia, eu escrevi meu primeiro terror. Vai sair uma antologia daqui a pouco. E como foi a experiência? Foi massa.
Foi muito legal. Foi muito Mas e como é, assim, acho que cabeça de escritor, cabeça de escritor no geral, de música, de livro, deve pular as Sim. coisas assim na cabeça. E como é fazer terror no livro? É legal. É legal. Assim, eu assisto muito aquele canal ID, né? Aí fica fácil. E aí, assim, eu sou muito. Eu sou aquariana, né? Então minha cabeça ela é muito viajada. Ela tem vários mundos, né, dentro da cabeça do aquariano. Aí quando o aquariano inventa de ser escritor, aí saem umas loucuras boas. E eu funciono muito com pressão e com tema. Eu funciono muito com tema. Eu não Então, funciono com pressão, não. eu funciono. Se me disser assim, ó, você precisa escrever um texto de 10 mil caracteres, você tem 2 dias. Eu vou entregar. E se você disser que eu tenho que escrever um de metade, mas você me der o dobro do tempo, eu não vou fazer. Eu tenho que, assim, eu tenho 2 dias para fazer isso. E aí, meu processo criativo, ele funciona muito bem. Sob assim. pressão. Que louco isso. E eu gosto muito de nadar contra a maré. Então, por exemplo, eu agora há pouco entrei em 2 antologias. Para quem não sabe, antologia é uma coletânea de histórias curtas de autores diversos sobre o mesmo tema. E aí, quando eu recebo os temas da antologia, eu gosto muito de nadar contra a maré. Eu gosto assim, eu vou entregar uma coisa completamente diferente. E aí, um dos que eu recebi o resultado essa semana, que eu passei na seleção, o tema era a primeira vez. É a primeira vez de qualquer coisa. Então, eu disse, o que é que vamos escrever? Então, normalmente as pessoas vão seguir com o primeiro beijo, para o primeiro emprego, ou o primeiro namoro, a primeira transa. Eu sei que a galera vai nisso. Então, eu criei um serial killer desastrado e eu narrei a primeira vez que ele matou. E ele mata a namorada da irmã. Então, assim, o serial killer era muito frustrado. Ele, né, ficou com a loucura dele, porque a menina que ele era afim, na verdade, era lésbica e namora com a irmã dele. Aí foi lá spoiler da história toda. Aí virou serial killer e aí começou a matar todas as mulheres. E principalmente aquelas que eram lésbicas. Exatamente. E aí, você tá entendendo como eu gosto de... Entendi. Aí a outra, o tema era pedido de casamento. Nossa, eu já meti a menina com morte cerebral no hospital e o casamento... eu gosto de fazer essas coisas assim. Tá Mas vendo? tudo tem final feliz. Tem final feliz pra todo mundo. Até do serial killer tem final feliz. Até de terror tem final feliz? Mas esse não é o terror. Esse, não. A história de terror é uma outra história. Como eu sou do Nordeste, e aí eu fui me reencontrando muito, né? Com regionalidade e tal. E eu não sei se vocês aí do Sul, do Sudeste, conhecem ou sabem o que é botija. Já ouviu falar essa palavra botija? Sim, da água, né? Aquela botija da água, não é? Não. É o quê? Não. Uma botija era antigamente, e isso existe de verdade, tá? Uma botija era, antigamente, principalmente no interior, no sertão, da Paraíba, de Pernambuco, quando essas cidades pequenas não tinham banco. Né? Então as pessoas guardavam dinheiro no famoso embaixo do colchão, não sei o quê. Então a botija, ela é uma coisa de barro ou uma caixa que a pessoa bota todos os seus tesouros dentro e enterra. Ou enterra, ou cimenta dentro da parede da casa. Porque não sabia disso não. Então assim, são tesouros, né, na verdade. Entendi. Porque toda a sua preciosidade você guarda naquela caixa ou naquele pote de barro e enterra ou esconde para sua família não roubar, enfim. E aí essas pessoas morrem e não contam para ninguém onde está esse tesouro fica perdido. E aí reza a lenda que as pessoas... e aí reza a lenda que as pessoas recebem mensagens do morto em sonhos, te dando a botija. Então você vai... Você é o presenteado. E eu tenho uma botija, só que eu não tenho coragem de buscar, porque tem toda uma maldição. Então, assim, como o meu pai contava muito essas histórias, eu morro de medo de buscar a minha. Mas durante muitos anos, eu sonhei, eu fiz um mapa, meu irmão foi lá, ele disse, é tudo como você disse mesmo. No caminho, assim, que eu falo, meu sonho você passa por um caminho, tem umas árvores assim, uma cerca, sabe? Meu irmão foi lá, aí eu falei, olha, aí tem
não é uma ruína de uma casa, mas você dá para ver que naquele lugar já teve uma casa, porque tem tipo um cimento no chão, não tem tijolo, não tem nada, mas tem tipo como se ali existia um chão antes. E ele fala, tem lá, eu falei, então minha botija tá lá, porque assim, eu nunca fui nesse lugar, né? E eu sonho, mas eu tenho medo de buscar. E aí no livro eu escrevi essa história, né? Da botija. Mas é assustador mesmo. Você, poxa, aí que tem o lá. demônio, você escuta latido de cachorro, você não pode olhar para trás, tem que ir sozinho, meia-noite, não sei o quê. Bacana. Acho que esse livro aí, essa questão, essa história de terror, eu ia ler. Porque o que eu não consigo filme de terror, assim, filmes e livros. Eu já imagino a coisa, eu já vejo. Ai, me dá um mal-estar, menina, eu nem quero mais ver nada. Já vejo pessoas estrangulando, matando, ou sendo morta. Eu falei, não quero saber disso. Mas é legal. E é isso que eu te falei, assim, eu tenho essa tendência a escrever LGBT, mas eu escrevo outras coisas também. Essa história de terror, por exemplo, da Botija, o rapaz não é LGBT. Assim, não tive tempo, porque as histórias são tão curtas que você não pode nem desenvolver muito a personagem, né? Não pude nem transformar ele num viadinho, não deu. Não dá tempo. E me fala uma coisa, eu vou fazer 3 perguntas e pra gente finalizar aqui. Qual o livro que você mais gosta que você escreveu? Desses dois, ou alguma história que você já escreveu, que você fala assim, puxa, esse aqui é o que eu quero para deixar de legado. Memórias, eu gosto muito de memórias, principalmente o último capítulo, que na verdade, assim, sempre que as pessoas comentam comigo sobre o livro, esse é o capítulo que as pessoas comentam menos, mas é a história que eu gosto mais, porque eu acho ela mais poderosa, porque a menina, ela é de uma família religiosa, que foi criada dentro da igreja evangélica, e ela conhece uma menina na igreja, muito mais nova, e ela descobre o poder da sexualidade dela quando ela vai cuidar daquilo que eu falei, da capacitação financeira. Uhum. Então, é muito das descobertas dela do que ela tem que fazer profissionalmente, com a educação dela e as buscas dela para viver o que ela está com vontade de viver. Então, eu acho que esse último capítulo é a mensagem que eu mais quero falar, sabe, de empoderamento do LGBT, para ele conquistar a liberdade de ser e viver a forma como desejaria. Você já até me respondeu, que você era para perguntar para você qual a mensagem que você deixaria para as pessoas LGBT e que estivessem procurando que quisessem ser escritores, escritoras. Qual a dica, o que você diria para elas? Olha, a dica que eu dou é assim, eu acho que todo mundo pode ser escritor. Todo mundo pode ser escritor. Se o que você vai escrever vai virar livro, etc., é outra história. Mas escrever é um ótimo, que a palavra só vem em inglês, de tirar seus demônios de dentro de você, entendeu? Uhum. Você colocar no papel, e principalmente com a minha escrita, eu me conheci muito. Então, quando eu releio o que eu escrevo... Você fazia diário? Seu diário? Não. Diáriozinho, não? Não. Diário eu não faço. Inclusive, eu sou rodeada de papel, mas assim, eu escrevo muita coisa solta. Se você olhar minha mesa aqui como tá, você enlouquece. Mas a minha grande coisa com papel e de escrever é tirar, sabe? É tirar do coração, é tirar da cabeça. Nem sempre aquilo que eu vou usar, sabe? Eu tenho, inclusive, um caderno, que é um caderno que existe aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se aí no Brasil tem. Mas ele é de um papel especial, com uma caneta especial, que eu escrevo. E aí depois eu coloco ele no micro-ondas, e aí você liga o micro-ondas e o micro-ondas apaga tudo que você escreveu. E aí isso é muito legal, porque nem sempre eu vou ler de novo o que eu escrevi, mas eu já lidei com os meus demônios ali, só de botar eles para fora, sabe? Então... Quando eu releio minhas histórias, ou quando eu escuto pessoas comentarem comigo sobre meu livro, eu conheço de mim.
Então, o ato de escrever é uma grande sugestão que eu dou para todo mundo como uma forma de se conhecer. E, eventualmente, as pessoas vão descobrir que escrevem bem e que existem sempre pessoas. Tem gente querendo ler tudo. Então, sempre vai ter alguém que vai querer ler um modo mensagem que tem a passar. de descobrir, né? Você Sim. escrevendo também, você se depois lê, se você relê. Eu acho que é bem bacana. E eu fico muito satisfeita com muitos feedbacks que eu tive em relação ao livro, que muitas meninas falaram que o livro ajudou elas a entender o processo delas de saída do armário, que é talvez o momento mais delicado da vida da pessoa LGBT, né? O virar da chave, né? E o que ainda você gostaria de realizar esse ano? Eu queria ir numa Bienal. Queria tanto ir numa Bienal. Queria tanto estar lá atrás de uma mesinha com o meu livro, falando com as pessoas sobre o livro, discutindo o processo, contando, sabe? Tendo esse tipo de conversa que a gente está tendo agora com pessoas diversas, sabe? Trocar e vender, né? Porque a gente quer ganhar dinheiro também. Claro. E agora eu queria que você falasse aonde compra seu livro, como faz para achar, dá a dica aí. É muito fácil. No meu Instagram, que é @memoriasdearmário, lá na bio tem um Linktree, que lá você pode encontrar os digitais, pode encontrar o livro físico. Atualmente eu só tenho memórias em físico, mas Carnaval, Futebol e Pandemia tá lá. As antologias que eu participo também estão lá. Lá no Instagram também tem a oportunidade de conhecer minhas poesias, minhas palhaçadas, meus cachorros. Mas tá tudo lá. Ou diretamente no site, que é www.danielearagão.com. Então eu vou encerrar nosso bate-papo maravilhoso, gostoso, que eu podia ficar aqui até mais 2 horas perguntando, conversando, que ia ser show. E eu vou falar para as pessoas, vão no YouTube, vão ver a nossa conversa lá. Deus Samba na Cast, separado, que uma das meninas do Facebook me falou, não, eu não achei, é Deus Samba na Cast, separado. E aí você acha Quarentenados. Então vão lá, se inscrevam para ver essa nossa conversa aqui. Sim. Que eu não tenho dia ainda, mas provavelmente não essa semana, a outra vai estar no YouTube. E nós vamos ter que agradecer. Eu só tenho que agradecer primeiramente por você ter me encontrado. Isso já me deixa muito feliz, porque quais eram as chances no mundo real, não virtual, da gente ter se cruzado, né? Então, eu sou grata à mensagem do livro e das redes sociais da gente ter se conhecido, da gente estar batendo esse papo, falando de coisas tão importantes, sensíveis e naturais. Exatamente, naturais. Obrigada. Um beijo, uma boa semana para vocês aí. Obrigada. E a gente se vê de novo. Sorte, saúde, vacina, calmaria. Vamos parar com essas mortes. Novo governo, novo tudo, esperança. Vamos começar a respirar. Vamos ver o que acontece. Eu sou registrada para votar, voto e mal posso esperar 2022 chegar. Isso! Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada. Lá fora ainda chove. Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore. Assim eu admiro.